O TSE atende a um pedido do Ministério da Defesa e militares terão acesso ainda hoje ao código-fonte da urna eletrônica. De Brasília, Yasmin Costa. Hoje, especialistas das Forças Armadas começam a analisar os dados das urnas eletrônicas. A inspeção vai ser feita em uma estação de trabalho própria para o exame dentro do TSE. A análise foi solicitada pelo Ministério da Defesa. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício ao TSE pedindo acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com instruções para que o sistema funcione. Mas, segundo o TSE, o acesso aos códigos-fontes do sistema de votação foi aberto em outubro de 2021. O tribunal ainda afirma que várias entidades já tiveram acesso a esse código, entre elas o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e alguns partidos políticos. O PTB de Roberto Jefferson está inspecionando esta semana o código-fonte das urnas. E, de acordo com o TSE, a Polícia Federal vai fazer uma inspeção nos códigos entre os dias 22 e 26 de agosto. Bom, girando os nossos comentaristas, temos aqui o Roberto Mota, Amanda Klein, Cristina Grêmio, começando por você, Cristina. Bom, essa é a discussão em relação ao acesso das Forças Armadas às urnas eletrônicas e o TSE faz bem em abrir isso. Cristina, bem-vinda. Oi, bom dia, Tiago, Adriana, Amanda, Mota e nossa audiência. Olha, faz bem e não faz mais do que obrigação, né? É necessário que o Tribunal Superior Eleitoral abra as portas para representantes da sociedade, para mostrar o que é feito lá dentro, para deixar claro como funciona o sistema eleitoral, especialmente nesse ano e nesse momento em que há tantas dúvidas e tantos questionamentos legítimos por parte de eleitores, de partidos políticos, enfim, de muitos representantes da sociedade, como eu disse. A argumentação aí de quem quer colocar uma aura de golpe, de antidemocracia, esses discursos vazios que a gente tem visto aí nas narrativas dos adversários, especialmente do presidente Bolsonaro, mas dos que querem a transparência do sistema eleitoral, é essa história de que, desde outubro do ano passado, eles já foram convidados para insinuar por que não vieram antes. Mas em outubro do ano passado, quando o TSE abre esse convite, já é anunciado que esse convite fica aberto até agosto de 2022. Quem garante que não foi uma estratégia do próprio Ministério da Defesa deixar para o finzinho, para ir ver no final como é que estava esse sistema aí elaborado? O Mota entende bastante de TI e com certeza vai trazer mais informações. Mas eu não vejo problema nenhum e não vejo polêmica nenhuma nesse pedido atual do ministro da Defesa. Foi muito em cima da hora, faltando 2 meses, teve estratégia normal, Amanda? E o que você destaca dessas inspeções que devem acontecer no processo eleitoral deste ano? Elas devem trazer mais segurança, confiabilidade para todos? Primeiro, bom dia, Adriana, Tiago, Cristina Mota, nossa audiência aqui na Jovem Pan News. Eu acho que causa uma certa espécie, espanto, o tom em que foi enviado o ofício das Forças Armadas ao TSE. Aliás, nesses últimos meses, ele só tem se comunicado TSE e Forças Armadas através de ofício, esse pedido urgentíssimo para ter acesso ao código-fonte, como se aquilo não tivesse já sido liberado desde outubro do ano passado. Então, ele já está, justamente, uma das providências tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta eleição para conferir ainda mais transparência e publicidade ao sistema, foi deixar o código-fonte aberto 1 ano à disposição de partidos e alguns atores da sociedade civil, instituições, 1 ano antes da eleição. Normalmente isso acontecia 6 meses, então isso foi antecipado para 1 ano. E aí o TSE ontem, recebeu esse ofício urgentíssimo para ter acesso ao código-fonte. A gente imaginou, espera lá, mas isso já está aqui disponível. Alguns partidos, inclusive, já estiveram no TSE. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um cronograma aqui, por exemplo, o Partido Verde teve no TSE no dia 30 de novembro, não inspecionou o código-fonte. O Partido Liberal do presidente Bolsonaro, ou seja, o PL, teve lá no dia 9 de dezembro, o presidente já estava afiliado ao partido, também não inspecionou o código-fonte. Algumas outras entidades inspecionaram, inclusive a própria CGU, que tem um aliado do presidente Bolsonaro como comandante. Ministério Público Federal, Universidade, Senado, todos esses inspecionaram. Então, o TSE falou, não tem problema nenhum, nós podemos liberar
liberar o código-fonte aqui para as Forças Armadas, elas virão inspecionar hoje, a partir das 10 da manhã. O que parece parte de uma estratégia, Adriana, é sempre conferir algum grau de dramaticidade, chamar atenção, jogar a luz sobre essa narrativa que virou frequente. Então, há 3 semanas, sei lá, a gente tem uma reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada para lançar mais desconfiança sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na semana passada, tivemos uma reunião do ministro Paulo Sérgio Nogueira, da qual participou, inclusive, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, assim como outros secretários e ministros da Defesa da região, uma reunião, uma conferência que já estava marcada. Aí todos renovam o seu crédito e a sua confiança na democracia. Aí logo depois, na semana subsequente, chega um ofício como esse das Forças Armadas ao TSE, pedindo acesso urgentíssimo ao código-fonte, como se isso não tivesse sido disponibilizado. Então, parece que é sempre uma estratégia para manter esse assunto vivo e sob suspeição. Em última análise, o que eles querem deixar sob suspeição é o próprio sistema eleitoral. Então, a gente vive como se quase fosse sob um transe e uma tensão permanente até outubro. Roberto Mota, essa inspeção, como a Amanda mesma diz, aplaca um pouco, ameniza um pouco essas críticas ao processo eleitoral? Vamos ver qual vai ser o resultado. É importante lembrar, esse acesso não é às Forças Armadas, o acesso é à sociedade. E o código não é do TSE, o código é da nação brasileira. O exame do código é um dos passos que podem ajudar a garantir transparência e segurança. Há outros passos que podem e devem ser tomados. Eu tenho certeza que os técnicos das Forças Armadas, que vêm das melhores escolas de engenharia do Brasil, que são o ITA e o IME, eles têm consciência, têm preparo para fazer isso. Aí vem essa história. O acesso ao código foi aberto em outubro de 2021. O código-fonte é um objeto dinâmico. É muito pouco provável que um código-fonte não tenha sofrido nenhuma alteração no período de 6 meses ou 1 ano. Qualquer pessoa que trabalha com programação sabe disso. Esse é um assunto bastante técnico. E aí tem muito palpiteiro dando pitaco, né? Pessoas sem nenhuma experiência na área. E cada dia a gente escuta assim uma bobagem, né? Outro dia tinha alguém dizendo que não há possibilidade de invasão das urnas porque elas não estão conectadas na internet. Um dos casos mais clássicos, mais conhecidos de invasão por vírus foi feito através de contaminação por pendrive. Foi o vírus Stuxnet, que os Estados Unidos criaram para destruir as centrífugas de urânio do Irã. Isso aconteceu no ano 2001 ou 2002. Então, esse assunto é muito técnico, eu confio plenamente nos técnicos do IME e do ITA.